irmãos queridos da Igreja Congregacional do Alcântara, pastor Yalan e amigos. É um prazer estar participando desse programa Lar Feliz, de compartilhar essa canção nova que eu falei sobre esse tempo, que eu falo sobre esse tempo em casa. Deus abençoe vocês. Estamos em casa de novo, de onde partimos e queremos voltar. Muitos não podem, outros não querem, quantos não têm nem mesmo onde morar. A nossa casa é linda, nosso cantinho, nosso lugar. Gente chorando, gente sorrindo, aqui é regra, podemos abraçar. Seja bem-vindo ao teu lar, um bom lugar para morar. Perdas e lucros, tudo é comum. Seja bem-vindo ao teu lar, Deus quer te abençoar. Tudo que é meu também é teu, nosso lar. Nosso lar. Olá, amados irmãos, a graça e a paz do Senhor. Aqui quem vos fala é o pastor Edenildo, do campo missionário de Cajazeiras, na Paraíba. Eu queria trazer uma palavra de Deus aos nossos corações, que você possa refletir. Você é uma pessoa livre para adorar. E o texto que nós queremos tomar como base é João capítulo 8, versículo 31 e a 36. Mas nós queremos que você reflita apenas no texto que diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É o verso 36 de João capítulo 8. Então é uma satisfação muito grande estar mais uma vez com vocês nesse momento de adoração ao Senhor. Nós vamos estar orando pela sua vida. Senhor, muito obrigado por esse momento, por estarmos juntos mais uma vez e poder, Deus, compartilhar da tua palavra. Abençoa os nossos ouvintes, Senhor, esses que estão no momento e os que ouvirão posteriormente. Que esta palavra encontre guarida em seus corações, em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, hoje nós queríamos trazer esse tema, livres para adorar. E é verdade que nós, diante da palavra de Deus, nós temos toda essa liberdade para estarmos adorando a Deus. É verdade também que nós vivemos em tempos difíceis, muito complicados, e as pessoas elas têm almejado uma liberdade que verdadeiramente é uma liberdade mentirosa, onde eles criam para si as suas próprias verdades. E aí nós vemos que o povo tem perdido o sentido do que é verdadeiramente verdade.
né? E nós queríamos trazer na palavra de Deus esse texto de João 8, para que pudéssemos meditar sobre isso. As pessoas acreditam numa liberdade onde elas adotam os seus próprios pensamentos, são guiados pelo seu coração. No entanto, essa liberdade ela não tem trazido verdadeiramente a pessoa a ser livre, né? Porque elas acham que vou fazer o que quiser da minha vida e pronto. Então acham que isso é você ser livre. Mas será que verdadeiramente a pessoa é livre de quando quer fazer o que imagina, o que dá na teia? Não. A palavra de Deus está dizendo aqui para nós que Jesus apresenta uma outra verdade, uma verdade que nos liberta, né? O verso 31 diz: pois Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Aqui está para nós vivermos essa verdade, nós precisamos desse primeiro ponto aqui, é estarmos em Cristo. Para que você viva essa liberdade, você precisa realmente estar em Cristo, né? Para que você desfrute de uma verdade absoluta, de uma verdade verdadeira, e com essa verdade você é livre. Você vivendo essa verdade, você é livre para adorar ao Senhor. Então, quantas pessoas, amados, estão aí buscando Cristo, mas da sua própria forma de pensar, da sua própria maneira? Você que diz ser crente, né, que você possa pensar nisso, verdadeiramente estais em Cristo. O Senhor está nos dizendo assim: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então, para que você seja verdadeiro, um crente verdadeiro, você precisa estar em Cristo. Outro ponto que eu queria falar com você, para que você possa adquirir essa liberdade: primeiro, você precisa estar em Cristo, e o segundo, você precisa conhecer que verdade é essa, né? Que Jesus está nos dizendo aqui no verso 32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus está aqui tratando, irmãos, a sua palavra ali com aqueles que estavam ao seu redor e precisavam conhecer essa verdade. Ainda em João, no capítulo 17, o versículo 17, nós encontramos assim: santificai-vos na verdade. A tua palavra é a verdade. Então a palavra de Deus, irmãos, é a verdade de Deus para nós, e que nós precisamos conhecer essa verdade, saber que verdade é essa. E a palavra de Deus, ela é a verdade. O Senhor, Ele é verdadeiro. E aí Lucas capítulo 21, verso 33, diz assim: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Então a palavra de Deus, ela é mais que verdade. Jesus nos diz aqui, irmãos, que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Se nós o conhecermos, este caminho, nós verdadeiramente seremos livres do pecado, da justiça e do juízo. Então, meus queridos irmãos, para que você tenha uma vida livre para adorar a Deus, a primeira coisa que nós falamos para você é que você precisa estar em Cristo, né? A segunda coisa, você precisa realmente conhecer que verdade é essa, e essa verdade é Cristo, é a sua palavra. A terceira coisa que nós queremos tratar com os irmãos, para que você realmente seja livre, você precisa abandonar o pecado, irmãos. O verso 34 diz para nós: respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Então, irmãos, para que você seja livre, porque todos pecam e as pessoas estão sendo escravizadas pelo pecado, e o Senhor nos diz que somos escravos do pecado. Então,
todo aquele que comete pecado, ele é escravo do pecado. O pecador, irmãos, está escravizado pelo o senhor do pecado, né? É o diabo. E essa escravidão não traz liberdade como as pessoas estão achando, buscando essa liberdade, que vão para onde querem, fazem o que querem da sua vida. Isso não é verdade, isso não é liberdade. A liberdade que o Senhor nos apresenta é Ele próprio, né? Então, para que nós tenhamos essa liberdade, nós precisamos conhecer que verdade é essa que o Senhor tem nos apresentado, amados irmãos. Lá em João, no capítulo 3 e o verso 35, diz assim: o Pai ama ao Filho e todas as coisas tem confiado às suas mãos. Então, Deus confiou a cada um de nós nas mãos do Senhor. Você precisa estar diante da presença de Deus, buscando ao Senhor. E aí você, para tanto, precisa abandonar o pecado. Eu estou falando isso, irmãos, para você que já serve ao Senhor e para aqueles que ainda não tomaram a sua postura, a sua posição diante do Senhor. Nós não podemos viver na prática do pecado. O servo não vive na prática do pecado. Uma coisa que Mateus traz para nós no capítulo 13, o verso 15, diz assim: porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com os seus ouvidos, e fecharam os olhos, irmãos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Então a vontade do Senhor é para que todos nós cheguemos à salvação, mas para tanto precisamos abandonar o pecado. E Mateus está dizendo aqui que as pessoas estão com os corações endurecidos, e isso naquele tempo de Mateus. No tempo de Jesus, no primeiro século depois de Cristo, já havia as pessoas com os corações endurecidos. E o que nós trazemos para os nossos dias é que as pessoas continuam com os seus corações endurecidos. E até mesmo nós que já servimos ao Senhor, nós precisamos acalmar o nosso coração, estar diante da presença do Senhor, deixar o pecado de lado e vivermos para o Senhor, irmãos. Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 5, verso 1, diz: estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Muitas pessoas estão vivendo debaixo desse jugo da servidão, escravizados pelo Satanás, e achando que estão vivendo uma vida livre, porque podem fazer o que querem da vida. Eles podem pensar em que estão livres, mas verdadeiramente Satanás, ele está o escravizando. Eu vou dizer uma coisa aqui bem séria para você, irmãos. Olha, por exemplo, o papel higiênico, você vai no supermercado, ele está lá, tem uma gândula lá só para ele, e destaca-se de várias coisas, e você coloca ele no seu carrinho, mas quando você vai botando ali as mercadorias, a feira, mas ele nunca fica por baixo, você sempre vai botando ele por cima, né? Tá lá, ele tem o seu cantinho reservado no banheiro, mas depois que a pessoa usa, joga no lixo. O diabo, ele tem feito isso, tem botado você no lugar de destaque, tem lhe posto num lugar especial, mas depois dele lhe usar, ele te faz como o papel higiênico usado, é jogado no lixo. Então, irmãos, Deus nos oferece nessa noite, nesse momento em que você está ouvindo esta palavra, Deus oferece para você a liberdade que é Ele próprio. Ele é o caminho de tudo. Portanto, você e eu precisamos de conhecer a Cristo, precisamos de conhecer a verdade, de abandonar o pecado, vivermos segundo a vontade do Senhor. Você pode até estar se perguntando: livre para quê? Para que eu preciso estar livre? E aí eu respondo para você:
livre para adorar a Deus, irmãos. Nós fomos formados para adorar a Deus. E não importa o que esteja passando na sua vida, não importa o que você esteja, se você esteja num momento de alegria, num momento de tristeza, num momento de luta ou num momento de bonança, o Senhor, Ele quer de nós que sejamos verdadeiros adoradores. João 4,24 diz: mas a hora vem e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Quando verdadeiramente adoramos a Deus, irmãos, Ele se levanta em nossa defesa. Lá em Atos, no capítulo 16, o versículo 23 em diante, narra a história de Paulo e Silas quando foram presos. Eles estavam ali em Filipos e foram presos e foram levados ao calabouço. E ali eles foram acorrentados, presos naquela cela escura e úmida. E ali eles não murmuravam ao Senhor. Eles não murmuravam: ah, Senhor, eu sou o seu servo, eu estava pregando a tua palavra e o Senhor permite nós estarmos aqui. A Bíblia diz que por volta da meia-noite Paulo e Silas cantavam louvores ao Senhor, irmãos. Se você está passando por luta, Deus te chamou para que você adore, não importa a circunstância que você está vivendo. E aí o texto continua: de repente ali houve um terremoto e a terra tremeu ali naquela prisão, as portas foram todas abertas, né? As amarras de Paulo e Silas foram quebradas ali, todos os presos foram livres ali. O que houve, irmãos, ali foi a ação de Deus, porque homens que estavam em situações precárias, mas souberam adorar a Deus. Deus nos chama para isso. Adorar, irmãos, é conhecer a realidade da presença de Deus nas nossas vidas. A adoração tem a ver, irmãos, com a nossa atitude de respeito e reverência e submissão diante da presença de Deus, irmãos. Nós vemos também, irmãos, lá em 2 Crônicas, no capítulo 20, fala sobre o rei Josafá. O rei Josafá estava prestes a entrar numa guerra ali, e muitos iam contra ele. O exército inimigo era muito poderoso em relação ao seu exército, e ele viu que não conseguiria nada ali senão a derrota. O que aconteceu com ele? Ele convidou todos os seus e começaram a adorar. Se você quiser ver, vá lá para o texto no capítulo 20 de 2 Crônicas. Nós somos, irmãos, desafiados pelo Senhor e pela sua palavra para sermos pessoas que o louvem, para que assim nós possamos experimentar a presença ou a manifestação do poder de Deus em nossas vidas. Quando a coisa estiver difícil, adore a Deus, louve ao Senhor. Abel, ele pela fé, ele ofereceu a Deus ali o melhor sacrifício, e Deus agradou-se, porque a Bíblia diz que o sacrifício de Abel foi excelente. Ele estava ali com atitude de adoração. Noé, quando edificou ali um altar para o Senhor, para a sua adoração, Deus estava sendo glorificado ali, irmãos. Jacó adorou ao Senhor ao ver as promessas de Deus se cumprindo. Quantos momentos nós vemos Deus agindo em nosso favor quando nós o adoramos? Moisés, quando depois de passar o mar vermelho, aí o texto seguinte vai apresentar o cântico de Moisés, Moisés adorando a Deus. Quando Moisés também, ele diz assim, que Deus diz: olha, esse povo é de dura serviço, eu não vou mais continuar com eles, porque se eu for, vou destruir tudo. Então Moisés, Deus disse a Moisés: eu vou mandar um anjo para ir com você. Se fosse nos dias de hoje, como a gente vê em algumas igrejas aí, o anjo chegou e o povo pega fogo. Moisés não se contentava com o anjo, irmãos, porque a presença de Deus era maravilhosa para Moisés. Josué, irmãos, caiu por terra e adorou ao Senhor. Registrado lá no capítulo 5, versículo 14. Gideão também, ele manifestou a sua adoração ao Senhor. Então, irmãos, eu quero concluir com você esta palavra, irmãos.
Salmo 95, verso 6. Ó, vinde e adoremos e prostemo-nos, ajoelhemo-nos diante do Senhor que Ele criou, que nos criou. Êxodo 4:31 diz: e o povo creu. E quando ouviram que o Senhor visitava os seus filhos, aos filhos de Israel, e que viam a sua aflição, inclinaram-se e adoraram, irmãos. Deus está nos convidando nesse momento. Deus convida você e Deus convida a mim para sermos livres no Senhor, para adorarmos. Portanto, para que você tenha essa liberdade de adorar a Deus, você precisa estar em Cristo. Você precisa conhecer qual é a verdade, que a verdade é a palavra em Cristo. Você precisa ser liberto do pecado, deixar de ser escravo do pecado e entender que você foi criado para a adoração do nome do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe. Que você possa tocar o coração do Senhor. Detalhes na sua adoração vai fazer a diferença. Faz proezas entre nós, realiza teus milagres, nos traz o impossível. Não posso esquecer dos mínimos detalhes que movem o teu coração. Oh, vem me ensinar uma canção que toca no teu coração. Mostra-me o caminho da santidade, da adoração, que eu tenho um coração humilde, que eu tenho um coração sincero, que eu tenho a vida no altar, com lábios santos pra adorar, e o céu irá se abrir, e o milagre acontecer, tuas proezas sobre detalhes que movem teu coração. Faz proezas entre nós, realiza teus milagres, nos traz o impossível. Mas não posso esquecer dos mínimos detalhes que movem o teu coração. Oh, vem me ensinar uma canção que toca no teu coração. Mostra-me o caminho da santidade, da adoração. Eu tenho um coração humilde, eu tenho um coração sincero, eu tenho a vida no altar, com lábios santos pra adorar, e o céu irá se abrir, e o milagre acontecer, tuas proezas sobre mim, detalhes que movem teu coração.
sincero. Eu tenho a vida no altar, com lábios santos pra adorar. E o céu irá se abrir e o milagre acontecer. Tuas proezas sobre mim, detalhes que envolvem